waves. I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gold, I've been far away. Fala rapaziada, eu sou o Charles Lima, trazendo mais um vídeo no canal para vocês aí com dicas de programação, software e muito mais aí sobre tecnologia laser, certo? Então hoje eu estou aqui com o software do Tubest. Quero passar uma dica rápida para vocês aqui de desenho, certo? Então vamos vir aqui na aba de desenho, né? Desenhar uma peça, ou draw a part, se tiver em inglês. Então a dica que eu quero passar hoje é de uma coisa bem prática, bem fácil, bem simples e muito comum aí da programação para máquina de laser tubo, que é corte em 45 graus, certo? Então a maioria de quem tem máquina de corte de tubos aí em algum momento precisa efetuar esse tipo de corte para solda ou para encaixe, algum tipo de nesse sentido, certo? Então, hoje eu quero mostrar duas formas de fazer esse tipo de recorte. Então vamos lá, primeiro a gente vai escolher aqui o tubo, certo? Vamos pegar aqui um tubo retangular como exemplo, certo? Então a gente vai pegar aqui e vamos mudar a dimensão do tubo, então aqui a gente vai colocar a largura e a altura. Então vale lembrar sempre que a largura sempre vai ser o valor maior. Então sempre a primeira medida vai ser a maior, a segunda vai ser a menor. Então tem um tubo 50-30, vai ser 50 primeiro, 30 depois. Da mesma forma, se você for fazer um teste CAD na máquina, certo? Então, sempre que você for fazer um desenho, botar uma barra na máquina, vai ser o valor maior primeiro, o valor menor depois. Então, largura 50, altura 30, certo? Dica importante. Depois a gente vai ter aqui o raio do tubo e a espessura. Então, como você vai saber o raio? O raio, normalmente, ou você vai ter a medida fornecida pelo fornecedor do tubo, ou você vai ter que ter um calibre de raios, certo? Então, o calibre de raios é um calibre que tem várias medidas de raio. Você vai estar encaixando ele aqui no raio do tubo para você descobrir qual que é o raio correto do seu tubo, para você estar efetuando um corte legal e não ter risco de bater o bico no raio do tubo, certo? Se a medida do raio estiver errada, vai bater o bico, vai amassar o bico, vai ter mais desgaste de consumível, certo? Então, se você não tiver um calibre de raio, quando você for fazer a programação, se o tubo é de parede fina, principalmente, você pode considerar 1,5 vezes a espessura do material. Então, se eu tenho um tubo de 2 milímetros, né, com espessura de 2 milímetros, eu vou colocar 1,5 vezes esse valor como raio. Isso não é padrão. Isso é uma base para vocês saberem. Então, a maioria vem mais ou menos nessa medida. Pode ser um pouco a mais, pode ser um pouco a menos. Então, o interessante é vocês terem um calibre, certo? Quanto maior a espessura do material, mais esse valor do raio pode variar. Então você pode ter um raio maior, né, do que 1,5 vezes a espessura. Por isso que é importante ter um calibre, certo? Mas na ausência de um calibre, pode levar essa consideração. Aqui a gente vai ter o comprimento da peça, certo? Então aqui vamos colocar aqui 400. Beleza. Então aqui a gente dá um okzinho aqui, a gente já tem a nossa base aqui, nosso tubo, certo? Então, as duas formas. A primeira, né, bem simples e comum de usar. A gente vai vir aqui na opção recortar, certo? Aqui ele já criou a alma aqui do meu recorte em linha reta, certo? Então, se eu quero fazer um corte em 45 graus, eu vou vir aqui na rotação aqui do X e vou colocar aqui 45 graus, certo? Então, vou botar ali com a minha alma do corte ali em 45 graus. E o pessoal às vezes sofre um pouco para fazer esse recorte, certo? Então, às vezes, quando você seleciona esse tipo de corte, ele fica com a linha fora aqui. Então, você não consegue colocar na medida exata. Então, às vezes, as pessoas ficam no testômetro, né? Ficam testando a medida. Então, tá 20, bota 15, né? Por exemplo, bota 14, daí às vezes passa, às vezes volta. Então, uma forma bem prática de fazer isso, de acertar esse recorte aqui, depois que você já deu o ângulo de 45 graus, isso vale também para furação, vale para outros tipos de recorte, que você não precisa ter uma medida muito exata. Então você vai fazer o quê? Você vai selecionar qual que é o sentido que você quer movimentar esse recorte, certo? No nosso caso aqui é o sentido Y, certo? Então selecionei aqui no parâmetro aqui o sentido Y e eu vou arrastar a alma do corte manualmente. Então vou puxar ela aqui, ó, e aqui eu consigo definir aqui quanto que eu quero deslocar esse recorte. Então eu botei ele aqui na bordinha aqui, ó, certo? Dou um zoom ali, coloco ali, posso rotacionar ele, certo? E venho aqui e dou um OK. Aqui eu fiz o meu primeiro corte em 45 graus. Ah, mas eu quero fazer o corte em 45 graus dos dois lados. Então eu vou adicionar um recorte de novo, ele já vai estar com a medida aqui, com os 45 graus. E agora eu vou fazer o quê? Vou inverter. Então ele está 45 graus, eu quero ele menos 45 graus, certo? Então ele inverteu para o outro lado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar ele lá para trás. Então eu estou aqui com o sentido Y selecionado. Vou clicar aqui na alma do recorte e vou arrastar ele até lá na borda lá, certo? Então, detalhe importante aqui quando você for fazer isso, tá? Então você arrasta ali, colocou ali na bordinha ali, digamos que fosse aqui, né? Aí você vai dar OK. Só que, se você já fez o recorte de um lado e você quer fazer do outro lado, você tem que desabilitar esta opção aqui, ó, recorte à esquerda.
Por quê? Porque ele vai recortar o que tiver do lado esquerdo e vai deixar o que tiver do lado direito. Então, se eu aplicar aqui, ó, ele vai recortar o que estava aqui, vai deixar só o que estava aqui. Ah, mas e agora? Eu preciso voltar aonde? Como é que eu faço? Vou ter que fazer o desenho de novo? Não. Todas as ações que você fizer, seja furação, seja recorte, seja qualquer coisa, vai estar aqui nessa árvore de recursos. Então, a qualquer momento, você pode estar voltando para todas as ações que você fez antes e estar editando apenas o que você quer. Então, você quer editar um recorte 45 graus, quer editar uma furação, uma medida, você vai estar retornando aqui na árvore de recursos. Então, a nossa foi a última extrusão aqui. A gente vai desabilitar aqui esse recorte à esquerda e vamos dar um aplica-se aqui. Então, aqui a gente já tem nossos dois recortes em 45 graus, tá? Então, essa é uma maneira, certo? Então, vamos deixar aqui a peça salva aqui e vamos desenhar outra. Então, para desenhar outra, viemos aqui, voltamos lá. Certo? Então eu tenho aqui um tubo 50-30 de novo, botar a mesma medida aqui, 400, certo? E agora a gente vai fazer de uma forma diferente, certo? Então a gente já tem a nossa base aqui, nosso tubo, agora a gente vai fazer como? A gente vai vir aqui em furo de extrusão, daí vamos vir em desenho inteligente, certo? Então aqui no desenho inteligente a gente vai selecionar qual que é a face que a gente quer fazer esse recorte em 45 graus, certo? A gente pode escolher aqui, ó, onde tem aqui, ó, o plano cartesiano aqui, né? Seja para um lado, para o outro, né? Vamos pegar esse aqui. E vamos dar um clique aonde a gente quer fazer essa alma de recorte, certo? Então a gente entrou nessa parte aqui. Como eu vou fazer esse corte em 45 graus, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é desenhar um triângulo, certo? Então eu vou clicar aqui em linha, certo? Vou pegar aqui na pontinha, vou levar lá para cima, dar um clique aqui, aqui vou ter que clicar de novo, como se eu estivesse fazendo um desenho qualquer, certo? Desenhei um triângulo. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, então eu vou pegar aqui, dou um clique aqui, dou um clique aqui, certo? Aqui e aqui. Então desenhei dois triângulos. Primeiro passo, tá? Segundo passo que a gente vai fazer, a gente quer 45 graus, certo? Então a gente vai fazer o quê? Vamos vir aqui em adicionar tamanho, certo? Nessa opção de cima aqui. Então aqui nessa opção de adicionar tamanho, a gente dá um clique, aí a gente vai clicar nessa linha aqui que a gente quer o ângulo, certo? E nessa outra linha aqui, certo? Eu posso definir a medida dessa linha aqui, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Posso clicar nessa linha, clico nessa outra, ela já vai me abrir o ângulo que está aqui, certo? Então cliquei aqui, ó, me abriu uma janelinha, eu posso colocar o ângulo que eu quero esse recorte. Então no caso, 45 graus, certo? Aqui eu já tenho o primeiro recorte. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou clicar aqui em adicionar tamanho, cliquei em uma linha, e agora eu coloco aqui 45 graus também, certo? Seleciono aqui, apago, coloco 45 graus. Isso serve para fazer outros tipos de recorte também. Se eu quiser desenhar um recorte especial, qualquer coisa aqui, eu posso estar efetuando o desenho, tá? Controlando as medidas e a forma do recorte que eu quero aqui manualmente, certo? Então aqui eu já desenhei, então eu tenho esse ângulo de 45 graus, esse ângulo de 45 graus, certo? Então agora eu dou um OK aqui. Agora já efetuou uma alma de recorte aqui, certo? Até coloquei no plano errado aqui, mas tudo bem, é só para exemplificar mesmo. Então, beleza. Então, eu já tenho minhas duas almas aqui. Aqui eu posso controlar aqui a distância que eu quero elas, posso controlar outras medidas, mas se eu já desenhei da forma que eu quero correta aqui, eu só dou um aplica-se aqui e eu já vou ter aqui meu tubo com os dois recortes em 45 graus, certo? Forma inteligente, fácil, rápida e simples de estar fazendo esse tipo de recorte. Não só esse tipo, como outros tipos de recorte também. Então, num caso de ter o desenho técnico em mãos, você vai ter medidas específicas, então você pode usar esse recurso para estar colocando já as medidas exatas que está no desenho. Aí você vai ter uma eficiência maior aí na hora que você for efetuar o desenho da sua peça, certo? Então essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí, comenta, né? Se quer saber mais sobre esse tipo de desenho. E se quer saber outra coisa aí, pode comentar aí também que eu vou estar gravando, certo? Valeu, rapaziada, tamo junto e é nóis! When I move, it's in a quick rumble. I will never ever fall, never stumble.